Boa tarde, pessoal. Estamos dando início ao projeto Segundas de Primeira, mais um projeto Segundas de Primeira, certo? Com professores da nossa Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Cada semana, na segunda-feira, às 16 horas, estaremos recebendo um professor da escola para ter um bate-papo, né, com os colegas professores e com os alunos e com toda a comunidade, né, musical sobre algum tema relacionado à música, alguma pesquisa. Hoje vamos ter o prazer, a honra de receber a nossa professora de viola da escola, Melina Gama. Ela vem conversar com a gente sobre um tema muito interessante, que é estratégias para a aprendizagem do instrumento, para o estudo do instrumento, né? Então, assim, vai ser de grande valia para todos, né? Já estou vendo aí o pessoal entrando, nossos alunos, Élida, né? Professora Elaine, Lidiane. Então agora eu vou, né, dar um tempinho, pedir um tempinho de vocês para convidar aqui a professora, a professora Melina Gama, para iniciar o nosso bate-papo. Pronto, boa tarde, Aê, professora. boa Boa tarde. tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tudo certo. Ok, Um tudo pouquinho certo. nervosa para essa live, minha primeira live, mas vamos lá. É isso. Não tem por que ficar nervosa. Aqui é a nossa casa, faz de conta que é a nossa casa aqui Beleza. na internet. Tudo bem contigo, né? Tudo Tudo na bem, paz? tudo Tudo bem. certo. Eu só não tô te vendo se movimentando. Tá carregando aqui, aí tá meio E é? congelada a imagem. Mas eu não sei, o pessoal aí dá o ok aí Será que é a se tá vendo internet? legal. Talvez seja a tua internet. Pode ser. Mas Melhorou? vamos. Tá tua foto, né? Tá assim, tá congelado. Mas tá escutando bem, tô escutando bem. Tô. Quer que eu Tô saia escutando bem. então para voltar? Tenta sair para voltar novamente para ver se consegue visualizar, porque a imagem está travada. Pronto, estamos aguardando a professora Melina, né? Ela E já está agora? entrando. Agora sim. Agora Melhor. está perfeito. Está perfeito. Massa. Isso aí. Fábio, tudo bem? Aí um monte de Beleza? gente. Etne. Isso aí. Os 21 aqui espectadores, né? 21 É, espectadores que vai participar. Vocês se sintam à vontade, certo? Que a gente vai reservar um tempinho no final do bate-papo para as perguntas. Então vocês podem fazer pergunta, questionar, certo? Que a gente vai estar anotando aqui, né? Nós temos um sistema aqui tecnológico que não falha e a gente vai estar fazendo as perguntas da professora Melina. Professora, a senhora vem trazer para a gente uma pesquisa, né, sobre estratégias para o aprendizado do instrumento musical, né? A senhora é professora de viola, é violista, né? E teve, assim, uma formação, né? Desde o início, né, com toda a base, acho que a senhora foi aluna do Conservatório Pernambucano de Música, não é isso? Aí eu queria que você colocasse para a gente como foi teu aprendizado no instrumento, né? E, assim, o que te motivou a fazer essa pesquisa sobre estratégias do aprendizado? certo. Então, eu iniciei lá no conservatório com 12 anos. A minha casa sempre foi muito musical. Meu pai toca instrumento, não profissionalmente, mas ele toca, estudou música, né? Meu avô foi regente de coro em igreja, meu tio também estudou música. E assim,
E aí, o meu ambiente sempre foi muito musical. Escutava muita música em casa desde criança. E aí, tive a oportunidade de começar a estudar música formalmente com 12 anos lá no Conservatório Pernambucano, né? E aí, esse primeiro ano foi um ano de estudo básico, né? Flauta doce, aquela iniciação. E no outro ano, no segundo ano, eu consegui uma vaga para estudar violino com o professor Ademar Rocha. E comecei a estudar com ele. Esse primeiro ano foi bem motivador, sim, foi muito proveitoso, né? Eu estudava bem legal, assim, estudava muito. E estudei com ele durante 4 anos violino, né? Nesses 4 anos, esse primeiro ano foi legal, bem legal, e depois eu comecei a ficar meio sem muita vontade, mas queria estudar o instrumento, mas ficava, né, um pouquinho na corda bamba. Aí eu comecei a não querer mais estudar violino. Comecei a achar que o som não gostava mais do som muito agudo. Queria um instrumento mais grave. Pensei no violoncelo, conversei com ele, ele fez, por que você não estuda viola? E eu não conhecia a viola. Aí fui ver uma aula de uma outra aluna dele de viola, Nilzete, e adorei o som da viola. Me apaixonei pelo som da viola e quis estudar viola. No outro ano, então, no 5º ano que eu fui estudar com ele, eu fui estudar viola, e já mudei para viola, né? Nesse 5º ano já era meu 3º ano na escola, e aí vem o vestibular. E aí escolher o que é que iria fazer, né? Aí vem aquela dúvida, porque música não dá dinheiro, porque é difícil de ter emprego e tal. Aí eu fui e optei por fazer vestibular para engenharia. No segundo semestre desse ano, antes do vestibular, né, de preparação para o vestibular, eu parei o conservatório. Dei uma trancada no conservatório, para me preparar melhor para o vestibular. E aí no outro ano, aí eu entrei no curso de engenharia e voltei para o conservatório. Mas minha vida, nesse tempo todinho, eu participei de grupos no conservatório, né? Participei de um grupo por um bom tempo, acho que uns 3 a 4 anos, do grupo Boca de Forno. A gente era um grupo que tinha ensaios, muitos ensaios durante a semana, 2, 3 ensaios durante a semana, né? E era difícil para conciliar. O que é que eu fazia? Eu já gostava de usar agenda. Então eu fazia na agenda, eu planejava lá minha rotina, assim, durante a semana. Vou ter que ir para tal lugar, qual é o horário que eu vou ter que estudar o instrumento. Eu fazia todo esse esquema, né, esse planejamento, já desde cedo. Mas tinha horas que eu ficava meio cansada né? Tinha aquele tempo, mas eu ficava já meio cansada. Bom, engenharia eu passei 1 ano e meio, voltando para engenharia, eu passei 1 ano e meio lá em engenharia, vi que não tinha, assim, eu via que não estava complicado para seguir os dois, porque engenharia é bem pesado, e música eu tinha que também ter o meu tempo ter um tempo bom, livre, né, para poder estudar. Aí eu decidi por música, porque eu não queria mais estudar, não queria mais trabalhar, eu não via muita objetividade, assim, eu não gostava muito da questão do trabalho, né, na engenharia, então optei por música. Aí fiz vestibular para música, fiz vestibular para bacharelado em viola, passei, estudei 1 ano com a Ariana Perazzo, lá na Universidade Federal, só que aí dentro desse 1 ano ela foi para a Universidade da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba. Esse ano com ela foi um ano, eu acho, bastante produtivo, sabe? Eu organizava bem o que eu tinha que fazer,
né? Todo o material e estudava e foi um ano bem produtivo. Depois que ela saiu, aí eu fui e troquei para licenciatura. Aí fiquei na licenciatura e foi um período que eu voltei para o conservatório para estudar instrumento. Fiquei estudando com Viviane Pimentel. E também foi um processo meio, né, não muito produtivo em algumas semanas. É aquela coisa, alguma semana é legal, outra semana já não dá. Aí tem algum compromisso mais que vai pegar mais do teu tempo, e aí tu não consegue fazer direito. Então ficava nesse negócio, né? Nesse vai e vem. Nesse vai e vem. Aí me formei em licenciatura, veio o concurso do Estado, no ano que eu me formei na licenciatura. E eu fiquei, meu Deus, eu estava já sem professor. Eu passei um tempinho com Viviane, e depois eu parei de ter aula com professor de instrumento. Aí veio o concurso do Estado e eu já estava há um bom tempo já estava há um bom tempo sem ter aula com professor. A maioria do repertório do concurso eu nunca tinha estudado. E aí eu fiquei, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? Então, assim, minha preparação foi de 2 meses, né? E eu planejei todos os dias estudar. Eu só parava um dia na semana, que era no domingo, né? E aí eu planejei tudo. E o que é que eu fazia? E a maior parte do repertório era novo, né? Então eu escutava muito o repertório, escutei várias versões, né? E também fazia muita gravação. Eu me gravava, peguei o laptop da minha mãe e me gravava tocando, porque depois eu ia escutar como é que estava o som, como é que estava a minha postura, como é que estava, o que que precisava melhorar. E ia pegando esses pontos onde precisava melhorar e ia fazendo. Depois fazia outra gravação para ver se melhorou e tal. Então, e aí eu passei no concurso do Estado. Assumimos só um ano depois, né? E aí foi quando Sávio, final de 2009, Sávio Santoro, professor de viola lá da Universidade Federal, assumiu também o concurso lá, né? E eu fui pedir aula para ele. O professor queria ter aula com você e tal. E ele me aceitou em disciplina isolada. E depois eu fiz o vestibular do bacharelado, de novo, da Universidade de Viola. Aí entrei para fazer. Aí fiz o bacharelado completo com ele. E esses anos com ele foram muito importantes, porque eu tive que dar prioridades a muitas coisas, né? Quer dizer, dar prioridade ao estudo do instrumento mesmo. Tive que, peraí, tem que ser, né? Então, é a organização do tempo, é a organização de tudo que você vai fazer e a organização do estudo também. Como eu já dava aula na ETCM e também fiz concurso para o SEMI, passei e fui dar aula no SEMI, então eu tinha 2 escolas, eu dava aula em 2 escolas, né? Muitos alunos, e ainda tinha que ter o tempo para estudar o instrumento. Então, teria que ser uma coisa assim, eu não tinha muito tempo livre, mas esse tempo que eu tinha, eu precisava fazer uma coisa muito bem planejada para poder estudar, né? Então, em vez de estudar a música que tinha 9 páginas, completa assim, direto, né? Estudando, tocando direto, aquele 9 páginas, não. Quais são os trechos que eu tenho problema? Quais são as partes que eu preciso melhorar? E assim por diante, e foi desse jeito. Então, assim, se eu tivesse, às vezes um aluno faltava, era 50 minutos de aula que eu tinha para estudar. Então, nesses 50 minutos, o que é que eu vou fazer? Eu não vou estudar a música de 9 páginas em 50 minutos. Então, eu vou pegar aquelas partes
que eu tô com dificuldade. E também não vou ficar tocando coisa que eu já consigo tocar. Foi meio que isso. Aí vai na tua pergunta de por que eu quis Fazer a pesquisa. fazer a Pesquisar em pesquisa. si. Fazer a pesquisa. Porque nesse tempo todos esses 10 anos, vamos dizer assim, né? Esse ano completou 10 anos que eu entrei no estado. Esses 10 anos que eu dou aula, eu vejo que muitos alunos têm muita dificuldade de organizar esse tempo dele e também ter noção do que realmente é preciso estudar, né? Muitos acham que o simples fato de você tocar a música é estudar. Mas tocar a música não é estudar, né? Por quê? Porque Estudar não é tocar a música também, né? Estudar não é tocar a música. não é tocar a música, porque o tocar você já está fazendo o que você já sabe. O estudar você vai desenvolver uma habilidade que você ainda não tem, né? Então, é essa a diferença. E talvez essa questão de você estudar o que você... a habilidade, o desenvolvimento, para desenvolver essa habilidade, né? Seja um pouco chato, né? Eu até já disse para alguns alunos, gente, tocar é massa, adoro tocar, e com certeza vocês também gostam, mas estudar é um pouquinho mais complicado, assim, é chato, entendeu? Então, é aquela parte, aquele calinho no sapato que a gente precisa fazer, porque senão também a gente não chega a ter um desenvolvimento no instrumento, aos objetivos, exatamente. Ok. Vê só, eu já vou fazer 2 perguntas, né? Assim, porque eu ia fazer uma minha, né? Mas apareceu uma pergunta aqui de Fábio, que foi em cima do que você falou, sobre você deixar a engenharia para seguir música. Aí qual a reação da tua família, dos amigos, né? Nessa coisa de deixar um curso, né? E todo mundo vê com outros olhos e fazer música. Para os meus pais, meu pai, ele assim, ele não se intromete não, sabe? Ele nunca se intrometeu, ele sempre, se é o que você quer fazer, então faça. Ele sempre foi de dar apoio, assim, muito apoio ao que a gente escolhia, vamos dizer assim, né? E era tipo uma conversa, né? Assim, tô pensando em fazer isso, não tô gostando, não sei o quê. Se você acha que é melhor para você. Aí minha mãe, ela também não não achou ruim, assim, não ficou contra, vamos dizer assim. E foi isso. Certo. Eu queria, já em cima da tua pesquisa, né, do teu trabalho sobre estratégias, eu tenho uma experiência que os alunos, às vezes, né, chegam para mim e falam, professor, eu estudei tanto, estou estudando consideravelmente, mas não estou vendo progresso. Eles se inquietam com essa, né, de ter dificuldade, né? E até chega a dizer que falta, eu não tenho talento para música, né? Falta o talento, né? E quer desistir por conta disso, né? Porque acha que não dá para tocar aquele determinado instrumento. Aí eu queria que você assim colocasse o que é que você entende, o que seria talento, se talento existe e se o talento qual o percentual no desenvolvimento de um aluno, né? O quanto é de talento e o quanto é de estudo, de relação, de trabalho. E aí, se você concorda, se existe talento. Eu não concordo com o talento que o pessoal pensa que é assim, você já nasceu sabendo, né? Eu acho que ninguém nasce sabendo. Todo mundo nasce com habilidades que podem ser desenvolvidas dependendo do incentivo, do meio que você vive, né? Desse ambiente que te circunda, né? Então, assim, em relação eu não consigo tocar porque eu não tenho talento, eu meio que discordo. Eu acho que vai muito em como você está estudando, né? Essa pesquisa é muito disso, assim. Eu pesquisei isso
há 2 anos para dar a palestra no Festival de Cordas Marisa Johnson, que a gente fez. Depois eu dei uma também num outro encontro de pianistas lá na escola. E agora também, já revendo as coisas e tal. E aí eu me deparei com o termo prática deliberada, né? Certo. E aí a prática deliberada fala nisso. Então, assim, não tem, toda habilidade pode ser desenvolvida, né? Então, assim, o que está acontecendo, provavelmente, é que ele não está, ele tá estudando de uma forma que não está legal, né? Certo. E aí essa forma que não está legal, ela pode render até um certo ponto, mas meio que estaciona. Aí ele não consegue transpor as outras dificuldades que vão aparecendo, né? Aí seria meio que isso. Certo. Vê só, e com relação à motivação, né? A motivação, a gente sabe que a gente tá num mundo que está cada vez mais difícil a questão dos objetivos, né? Porque eu acho que a motivação vem muito do objetivo que você tem pela frente. Eu observo muito isso nos meus alunos, que está faltando o mercado de trabalho, está faltando... Aí, isso também tem influência, não tem? No desenvolvimento do aluno. Aí como é que você vê essa coisa da motivação? Ó, eu acho que a gente tem que ter em mente que, assim, qualquer carreira artística, né, qualquer carreira voltada para a arte, ela é uma carreira bastante marginalizada, né? As pessoas, até tem, no dia do músico, o pessoal fica botando um dizerzinho assim, você trabalha em quê? Sou músico. Não, mas você trabalha em quê? Né? É como se fosse, não é trabalho, né? E isso vem... E o que é que acontece? A gente acaba que não tem muito apoio de governos, né? A gente, empresas olham de lado quem está iniciando para dar um apoio, né? É difícil muita coisa, você até comprar um instrumento. Hoje em dia, com internet, é um pouco mais fácil você ter contato com outras pessoas e tal. Mas antigamente era bem mais difícil, né? Mas mesmo assim, você tem que ter o dinheiro para comprar o instrumento também, né? Você tem um instrumento melhor. E as opções de trabalho, né? A gente está vendo que está tendo um grande retrocesso nessa área, né? Na nossa área. E a gente ganhou há pouco tempo até o direito de ter acesso os artistas terem acesso ao auxílio emergencial, né? E foi uma luta, né? E foi uma luta, o pessoal tava fazendo abaixo-assinado, a gente fez abaixo-assinado para poder sensibilizar, né, os políticos. Então, assim, querendo ser artista, precisa ser uma pessoa resiliente, né? A gente é um alto e baixo que a gente vai se reinventando para, né, seguir. Certo. Porque, assim, essa questão da motivação, ela é muito séria, né? Porque é o objetivo, né? É o que a gente... Mas eu vejo também, pelo menos assim, com a experiência que eu tenho como professor, que existe aquela motivação que já independe de vida profissional até, de carreira profissional, né? Que é aquela coisa do vírusinho da música quando entra em você, né? Que aquilo ali é a motivação intrínseca, né? Eu acho que isso aí se a gente conseguir, né, enquanto professor, despertar isso no aluno, né? Aí a resiliência ela vai chegar para todas Sim, as outras situações. sim, Tá sim, entendendo? sim. Eu vejo muito por esse lado, que se a gente conseguir pegar esse vírusinho, né? Aí tem as estratégias, né, do professor, né? Ele vai ter que desenvolver isso no aluno para jogar. E quando o aluno ele né, contaminado por esse vírus, então automaticamente ele vai se sentir motivado. Ele pode até não ser,
escolher outra profissão lá na frente, ser um engenheiro, por exemplo, mas ele vai progredir na música e vai evoluir. Não é verdade? Sim. Assim, quer dizer, essa coisa, tudo bem, a gente acha ruim, prejudica o ensino-aprendizagem, essa coisa do mercado de trabalho, dos objetivos, mas tem esse outro lado também que eu acho que a gente, enquanto professor, precisa, né, observar. Sim, sim. Tinha essa coisa também de ajudar o aluno a se autoconhecer, né? A ter segurança consigo. Sim. Porque muitas vezes ele acha que não está tocando nada, mesmo como você disse, eu não tenho talento, eu não estou conseguindo, não sei o quê. E é uma coisa também precisa partir também dele, é uma coisa interna dele, não, eu quero fazer, né? Eu quero fazer. Acho bonito, acho legal, me sinto bem estudando. Isso. Essa coisa. E eu acho que até nesse isolamento social, acho que a música tá, pelo menos para mim, eu tenho horas que eu paro e vou. Agradável. Porque é agradável, entendeu? Conforta, né? Eu queria pegar uma pergunta aqui da professora Deise, ela está perguntando: quais os objetivos que precisamos alcançar quando estudamos o instrumento? Existem fases que devemos alcançar quando a gente estuda um instrumento? Sim. Então, o aprendizado é a longo prazo, né? A gente sabe que a gente não consegue tocar de uma hora para outra, de um dia para o outro. Então, o aprendizado é a longo prazo. A gente precisa planejar a longo prazo, a médio e a curto, né? Então, a curto pode ser aquelas coisas, aquelas habilidades, aquela pouca habilidade, né? O início, para poder ir crescendo, né? É aquela sementinha que você vai regando um pouquinho e ela vai crescendo para depois virar a árvore. Precisa ter esse tempo, né? Para amadurecer. De amadurecimento. Ibratina está perguntando aqui, eu acho que é mais ou menos por aí, o que você orienta de forma prática para a otimização do tempo de estudo do instrumento? Então. O que você orienta, assim, de uma forma mais prática? Certo. O que a gente tem que estar em mente é que é o seguinte, na hora que a gente for estudar, a gente precisa planejar. É bom você ter uma rotina do seu dia, né? Você escolher um horário, se der para escolher, né? Mas é bom que você... O ideal seria isso, escolher um horário que você esteja disposto a estudar. Estudar cansado é muito complicado, né? Por que disposto? Porque você está motivado e porque você vai ter uma concentração melhor, né? E aí, o que é que vai acontecer? Você precisa ter em mente o que é que você quer naquela sessão de estudo. Você pode planejar é ideal que você planeje aquela sessão de estudo e também as da semana. E a sessão de estudo precisa ter muito qual é o objetivo daquela, né, sessão de estudo. Então você não pode ser um objetivo, eu quero tocar bem, porque eu quero tocar bem é muito vago, né? Mas precisa ser, eu quero estudar o compasso tal a tal, de tato a tanto, porque eu estou com a dificuldade na articulação. Qual é a articulação? Se tem algum exercício que vai me ajudar a melhorar aquela articulação, entende? E estudar, focar no problema. Que está dando problema. E estudar lento, né? Muita gente não consegue estudar lento. Muita gente quer tocar do jeito que escuta a música na gravação. Mas aí, o ideal é você estudar lento. Por quê? Porque você precisa não só pensar no que você está tocando ali, mas como o seu corpo está reagindo, se ele está tenso, né? A live da professora Naná semana passada falou muito dessa questão do corpo, né? Então, é importante você ter essa consciência do seu corpo na hora que você está tocando. Então, é muita coisa para pensar ao mesmo tempo, isso tem que ser lento, né? Como está seu corpo, como você também reage, vamos dizer, você tá ansioso, como é que tá para fazer o autoconhecimento, exatamente, certo?
Então Certo. também tem que permear isso aí, no tempo do estudo. Toda essa prática deliberada assim, requer reflexão, muita reflexão, né? Tem algumas coisas que são meio subjetivas. É, Você acha que dá para fazer isso com iniciante, principalmente criança, né, que ainda não tem aquele pensamento subjetivo formado? O que é que você acha a respeito disso? Ou se pode, assim, praticar com todos, independente de nível no instrumento ou de idade? Então, com criança, é, é importante a gente saber como é que são as fases cognitivas dessa criança, né? As fases de desenvolvimento Certo. dela, para poder entender como ela processa, né? Então, assim, é importante que o estudo seja esse estudo dirigido, né? Esse estudo que tem a intenção, tem a meta, ele tem que saber. Agora, é de pouquinho em pouquinho com criança, porque normalmente a criança não tem o tempo de concentração que o adulto. Então, a gente precisa Isso. respeitar esse tempo de concentração dela, passar um exercício que naquele tempo ela consiga desenvolver, ela consiga melhorar aquele aspecto, né, que a gente está trabalhando, e também envolva o lúdico, porque criança aprende na brincadeira, né? Que envolva o lúdico, porque ela também vai achar interessante aquilo dali, né? Certo. O Itamar, né? Eu acho que é o aluno de Daisy, de piano, ele está perguntando Uhum. aqui para você explicar melhor sobre a diferença entre tocar e estudar, né? Essa Ah, diferença. Será que a não, gente tocando não está estudando de certa forma? então, é porque esse método eu vou dizer método, né? Mas essa abordagem da prática deliberada, ela fala que a gente repete, quando a gente estuda a música, né? Um exercício de música, a gente sempre repete, né? A gente repete várias vezes. O que a prática deliberada fala é que a mera repetição não adianta muito. Adianta até um certo ponto. Mas para você ter uma excelência, você precisa repetir conscientemente o que está acontecendo ali. E há o perigo também de repetir o erro, né? E Às vezes pronto, você porque tá. Isso é um grande exatamente problema, né? Porque você vai ficar quando repetindo o erro e a coisa piora. isso, porque é a repetição automática. Então eu estou repetindo Certo. automaticamente aquilo dali. Não estou pensando necessariamente no que eu estou fazendo. Entendeu? Então, por isso que exige muita concentração e muito objetivo, saber o que é que eu quero. Eu quero estudar a afinação daquele trecho, né? Foi afinado, não foi afinado, então eu tenho que ter, depois que eu fizer algumas repetições, eu tenho que analisar como foram essas repetições. Também tentar entender se eu errei, por que eu errei, né? O que é que está acontecendo para eu errar? Quais são as estratégias que eu tenho que fazer para que eu não erre? E isso, claro, a prática deliberada, ela é uma prática que tem a orientação do professor. Sim. Diferente da prática proposital, porque também tem esse termo, que aí é tipo, é sem o professor. É quando você não tem professor, porque o professor, ele vai lhe ajudar a encontrar esses objetivos, né? Uma boa aula, ela vai te dar todo um mapa de quais os objetivos que você vai ter durante seu estudo individual e como você vai resolver aquilo. É ensinar o aluno a aprender, não é A isso? aprender, O professor ensina o aluno a aprender. a desenvolver em casa sozinho, né? Mas Exato, na sala de aula ele orienta como chegar lá, né? orienta como chegar lá. Isso. Isso é muito, muito interessante. É, Tem outra pergunta aqui da professora Naná. O que dá mais trabalho? Ensinar um aluno zerado ou um aluno que toca errado? E já vem com Rapaz, erros, um né? aluno. Já vem É com o que a gente vícios. fala do vício, né? É. Olhe, eu acho que depende do aluno em relação a ter consciência do problema, quando é com vício, né? Eu acho que com vício é mais trabalhoso, porque você tem que sensibilizar o aluno de que ele está fazendo errado
e que ele agora vai ter que reaprender. E esse reaprender, às vezes, ele precisa parar um pouco o que ele está fazendo. Se ele está já numa música, às vezes o aluno já está tocando a música X e ele não quer parar para... Ele quer fazer mais coisas, né? Tocar mais outros repertórios. E se ele está com um vício, e aquele vício é um vício complicado que vai trazer muitos problemas à frente, então para ele parar e para resolver aquilo dali, tem muito aluno que ele fica meio arredio, assim, você vê que ele não se conscientizou daquilo. Eu consigo tocar, então assim, não tá tão importante, sabe? Eu acho que é mais difícil o aluno com vício do que o aluno do início. Com certeza, né? É uma resiliência muito grande, né? Quando você está cheio de hábitos, né? Aí você já toca determinadas coisas, mas aí você tem que voltar lá atrás do zero, praticamente do zero, né? Você tem que ter uma resiliência muito grande e uma humildade também muito grande para retroceder e começar da forma correta. Realmente, por experiência própria, porque na minha experiência como instrumentista, eu passei a estudar com o professor depois já um certo tempo tocando, né? Então, eu adquiri muitos vícios, né? E realmente só consegui, né, um êxito porque fui resiliente, né? Aquela coisa do vírus, né, que eu falei lá, do vírus motivador, né? De você, da música, você querer tocar bem, de você gostar do que faz. Pronto, Isso. aí consegui voltar lá atrás, né? Estudar e evoluir no instrumento. Eu tenho outras perguntas aqui, Melina. Tá muito boa o bate-papo. Deixa eu ver aqui. Fernanda. Mas Fernanda está dizendo que Miquel está perguntando. Nesse corre-corre do dia a dia, quantas horas no mínimo seria necessário para essa prática deliberada? Depende, né? Depende. Agora, eles fazem um cálculo, né? Eles fazem um cálculo que é o seguinte: 10.000 horas de prática deliberada, você consegue excelência na habilidade. 10.000 horas. Sim. Certo? Aí você faz o cálculo, vai dividir aí. Durante os anos, durante o que você tem, né? Mas quem já toca um instrumento... 10.000 horas... 10.000 horas. 10.000 horas. Aí você vai dividir isso em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, como é que é? Aí você divide isso em dias, né? Vamos dizer assim, um ano tem 365 dias, né? Certo. Aí você Quantas divide... horas tem? Você divide e vê isso daí, como é que pode ser, quantas horas você tem que chegar. Agora, o que se fala, né? O que é muito observado é que a prática deliberada, você não consegue passar muitas horas nela, porque é um trabalho mental muito árduo, Sim. certo? Então, porque exige uma concentração plena, né? A atenção plena do que você esteja fazendo. Então, você não consegue ficar muitas horas nisso. Então, ele diz uma média de 3 a 4 horas, certo? E aí diárias. E aí, no caso, se 3 a 4 horas diárias, 5, mas assim, não fazendo direto. Sempre com sessões de 50 minutos, 1 hora, entendeu? Ou então você estuda 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde, 1h30 à tarde, 1h30 à noite, sabe? Pode ser separado também, como ficaria melhor na tua rotina, né? Mas que essas práticas... Depende muito de cada um, né? Depende muito de cada um, né? Tem outras atividades, tem outras... Isso. Horários, né? Tem gente que gosta de estudar de madrugada, porque tá tudo na calada, né? Tá tudo calado, tudo bem silencioso, né? Todo mundo tá tranquilo, tá dormindo, não vai atrapalhar, não vai ter atrapalho. Então,
estudar de madrugada, mas assim, que seja uma prática muito concentrada, né? Que seja uma prática muito concentrada em todos os aspectos que você tá estudando, entendeu? Certo. Melina, e quais as estratégias que o professor tem para trabalhar com o aluno essa prática? Quais as estratégias que o professor pode utilizar para que o aluno aprenda a fazer essa prática deliberada? Primeiro, orientar, né? Eu acho que o professor, já fiz isso com alguns alunos, inclusive meu professor Ademar fazia isso comigo, que às vezes eu chegava na aula e fazia assim, professor, olha, eu não tive tempo não, só estudei 3 dias essa semana, foi difícil, aí ele fazia, peraí, vamos ver aqui, aí pegava um papel, bora, segunda-feira tu faz o quê? Ah, vai pra escola de manhã, faz isso, não sei o quê, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, então mapeia toda a tua rotina, entendeu? E aí ele fez, nesse horário aqui você não pode estudar, não? Esse horário, se não tiver horário nenhum, aí vamos dizer, não, aquele horário é o horário da novela, ou é o horário da série, né? Normalmente a gente assiste série mais agora, pelo menos eu. Aí, aquele horário da série, aí é o horário da série, então tem que eleger as prioridades também, né? Aí vai elegendo as prioridades para encaixar esse horário. E nesse horário, aí, como eu falei, uma boa aula, ela vai te dar ela é uma prática deliberada. Sim. O tocar com Entende? o aluno, né? Estudar junto com ele. Estudar junto com ele é uma prática. Boa. Isso, É uma entendeu? estratégia ótima, porque você tá ensinando a ele, ó, até uma coisa que você mesmo tem a dificuldade, né? Você como Exato. professor. Então, eu tenho dificuldade nisso aqui. Mas vê como eu vou estudar isso e bota lá o metrônomo, né? O metrônomozinho. Vamos fazer comigo, vamos estudar junto. Isso porque essas sugestões, né? Você tem um problema. Então, você vai supor meios de corrigir aquilo dali. E você vai experimentar aquilo dali. É importante o experimentar, né? O que é que serve? Às vezes, para um aluno, aquela sugestão é boa, ele conseguiu desenvolver a habilidade. Mas para outro, ele não conseguiu daquele jeito. Então, você vai ter que pensar numa nova forma, né? Numa outra forma de poder desenvolver aquela habilidade. Então, a prática deliberada é isso, sabe? O problema, as possíveis soluções, experimentar essas possíveis soluções e ver o que é que melhora. E se elas precisam de outros materiais de suporte para poder resolver. Certo. Eu soube que você fez uma pesquisa, né, na internet, nesse momento de quarentena, de isolamento. Fez uma pesquisa com alunos e professores e instrumentistas também, em geral, né, sobre a prática de cada um nesse tempo de quarentena, né? Como estava sendo realizado em casa. Aí eu queria que você me trouxesse alguns resultados do que você pesquisou. Olha, eu obtive 35 respostas, né? Dessas 35, 68% foi de estudante de música, 31% de músico profissional. O nível de instrumento, eu tenho 51% no nível intermediário, 25% no nível avançado, 14% iniciante, 8,6% alta performance. Quantos dias estudar na semana? 40% estudar 5 a 7 dias, então eu estudava, era bem frequente o estudo, né? Antes da pandemia. 34% de 3 a 4 dias e 25% de 1 a 2 dias. Quanto tempo em média você estudar diariamente antes da pandemia? Quantas horas de estudo por dia, né? Então, 45,7% estudava entre 1 e 2 horas, né? 20% de 30 minutos a 1 hora. 17% de 2 a 3 horas e 8,6% para quem estuda entre 3 e 4 horas e 8,6% até 30 minutos. A maioria, então, estuda 1 a 2 horas por dia. E aí eu pergunto, as duas últimas perguntas,
foram sobre como é que estava esse estudo nesse momento de isolamento social, né? E aí 57% das pessoas disseram que estavam conseguindo estudar um instrumento, mas sem regularidade. E 17% estou conseguindo manter minha rotina de estudos. E 17% também disse que a rotina melhorou. 8,6% disse que não estava conseguindo estudar de jeito nenhum. E a última pergunta seria, como está essa concentração? Né? E 51% disse que estava se concentrando por pouco tempo. Aí o que eu fiz foi o seguinte, essas duas últimas perguntas, né? Como está a rotina? Que a maioria respondeu que não estava frequente, não estava conseguindo ser frequente, né? Não estava conseguindo regularidade. E a última pergunta, que era como estava a concentração, acho que são bem relacionadas, né? Então, eu fui lá nas respostas de quem a maioria, todo esse pessoal que disse que não estava conseguindo estudar o instrumento, né? Estou conseguindo estudar meu instrumento, mas não tenho regularidade. Ele respondeu que a concentração está por pouco tempo. Sim. Né? Você acha que isso se deve a quê? Essa coisa da concentração que é tão importante, né? Tem a coisa das redes sociais, né, que atrapalha muito. Pronto. Aí vem essa questão da concentração, que também é uma habilidade que a gente pode desenvolver, certo? Tem até uma pergunta aqui de Rogério. Como faço para ter concentração? Pronto. Tá perguntando aqui. Pronto. É uma habilidade também que a gente pode desenvolver, né? Como também aquela questão de Daisy, do medo de palco, na primeira live, né? Sim. Que também é uma habilidade, essa questão de como você lidar com a ansiedade, não é? Sim. Com a ansiedade. Então, assim, e com a concentração também, né? Aí, o que eu vejo é que é o seguinte, nesse contexto que a gente está, né, de isolamento, muita notícia ruim, né? A gente vê notícia de morte, a gente vê notícia de muita gente doente, a gente vê muita notícia de outras questões também relacionadas, né? Política e tal, que pode fazer a gente ficar mais instável. Essa questão de ficar dentro de casa o tempo todo também é complicado, a gente sabe, né? Então, assim, ter meios de como fazer eu me concentrar melhor ou me acalmar, porque o que acontece é que a gente começa a pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, quando vai estudar, a gente não se concentra, né? Então, uma forma, né, que a gente pode... Eu estava vendo umas palestras também sobre isso, e é a gente se conectar com a gente, né? Sim. Se conectar com a gente. Como assim? A gente ter a respiração, a questão da gente treinar, né? Ter um tempo. Não precisa ser tanto tempo, né? Antes do estudo, se a gente faz uns 5 minutos ou 3 minutos dessa técnica de respiração, dessa respiração profunda, de você começar a se concentrar na sua respiração, né? Isso dissipa um pouco outros pensamentos que podem fazer você não ter concentração, né? E lhe acalma, porque a respiração profunda, ela vai ter mais oxigênio entrando no seu corpo, vai estar oxigenando todo o seu corpo e você vai entrar num estado mais tranquilo, né? Outras coisas que podem fazer, eu ouvi uma palestra e ele falou assim, é bom você se conectar também com a natureza. Aí você fala, mas eu não posso sair de casa. Mas pelo menos tem alguma forma, se você for para a janela, sentir o vento, né? Sentir o vento, ou olhar para a nuvem, para o céu, essas coisas que podem acalmar um pouco mais, você faz besteira isso, não sei o quê. Mas eu estou fazendo isso e está funcionando, sabe?
Ou ter um momento de prazer no seu dia. Música. Eu gosto muito de ouvir música. Então, bota aquela música que você gosta, né? Canta um pouco. Cantar é uma coisa que a gente solta também muito da tensão que a gente tá, né? Então, assim, algumas estratégias que podem fazer você ficar um pouco mais tranquilo. E aí, essa estratégia da respiração antes dos estudos, alongamento. Agora, não é um alongamento que você faça já pensando o que vai fazer na outra coisa, mais na frente, não, né? É o alongamento concentrado também. Tudo é uma questão de você parar para se concentrar no presente, no que eu estou fazendo agora, né? Porque se a gente fica pensando sempre no futuro, a gente começa a ficar ansioso, né? E acaba que a gente não consegue resolver nada. Aí tudo passa e a gente não consegue resolver, não consegue fazer as coisas. Acho que meio que isso. Deixa eu dizer uma experiência minha enquanto professor. No início, né, do isolamento, eu formei um grupo dos meus alunos e eles estavam motivados, né? As primeiras semanas, eles apresentando vídeos e assim, eu orientando. Mas eu estou notando que, com o passar do tempo, a motivação está se dissipando, diminuindo. Né? Eu não sei se é aquela coisa que a gente falou logo no início do bate-papo, né? Da motivação, do objetivo. Eu não vou ter, vai demorar muito para voltar ao normal. Né? A gente não tem perspectiva, tudo isso, né? Isso atrapalha, eu acho que atrapalha muito. Apesar de a gente estar com mais tempo dentro de casa, a gente está com mais tempo, né? Para estudar, né? Para fazer. Mas, assim, para tocar onde? Para fazer que concurso? Né? Acho que isso tudo passa pela cabeça, né? O que é que eu estou fazendo? Né? Aí é isso que a gente precisa. Que eu acho que é um entrave muito grande, sabe? Mas tem aquela coisa de você procurar assistir lives, né? Essa da gente, de instrumentistas. E outros. Já tem live de grupos tocando, de grandes instrumentistas tocando também. Né? De a gente escutar música, e de a gente gravar também. Né? Ler um livro. Fazer nossas lives, ler um livro. Ler um livro. Procurar algumas coisas, né? Porque assim, eu penso que esse momento agora é um momento mais lento, certo? Esse contexto é um contexto mais lento, né? Porque a gente não está sendo muito cobrado, né? Também, aí você fica, tem que fazer isso, tem que ser super produtivo, não sei o quê. Mas assim, vamos elencar algumas prioridades, né? Vamos elencar as prioridades e a gente vai trabalhando. Eu acho que é pensar que cada dia pensar em cada dia, né? No dia que está sendo vivido, no momento que está sendo vivido, né? No seu momento, né? E pensar nessas estratégias assim ao longo do tempo. Eu faço Pilates, estou fazendo Pilates até pela online, né? E ela fez a professora fez uma técnica que era lugar seguro. Eu achei muito interessante e todo mundo gostou muito. Então, por algumas aulas depois da prática dos exercícios, a gente fazia esse lugar seguro, né? Que é você usar da sua imaginação, fecha o olho, sente a respiração e pensa em algum lugar que você se sente seguro, né? Um lugar, vamos dizer, você gosta muito de praia, então você pensar na praia, você tentar sentir o cheiro da praia, mesmo não estando lá, mas sentir o cheiro da praia. É um trabalho de imaginação sinestésica grande, né? Então, o cheiro da praia, o barulho da onda, né? O sol, vamos dizer assim, queimando a sua pele. Então, isso daí é uma forma de você pensar naquele momento, né? E tirar esses pensamentos que podem estar te atrapalhando aí de concentrar, assim. Certo. Sabe? A forma de acalmar também. Melina, a gente já está quase terminando aqui o tempo.
Mas ainda tem umas Certo. perguntinhas. Tem umas perguntinhas rapidinho, né? Aqui, um Uhum. vapt-vupt aqui. A Naná fala se essa prática deliberada é propícia para o virtuosismo. Eu acho que ela foi criada justamente para isso, né? Para buscar a busca É do virtuosismo, né? a excelência, né, naquela habilidade. É a excelência na habilidade. Lurdinha comenta: estou muito entusiasmada com esse tema, professores. Muito obrigado. Miqueias, pratiquei Tai Chi na UFPE e foi muito bom. É assim mesmo que pronuncia? Tai Tai Chi Chi? Chuan, né? Deve ser Tai Chi Chuan, né? Pronto. E foi muito bom. Massa. Isso aí. Aí agora tem outra comentário aqui que faltam 5 minutos. Então temos ainda um tempinho para você dar suas considerações finais, né? Eu gostaria já de agradecer, né, a tua presença no, no, Massa. no Segundas de Primeira, né? Acho que foi legal, o pessoal gostou aí. Em torno de 40 pessoas aí participando da live, fazendo perguntas, alunos, professores. E Foi avisar, né, a massa a todos interação. que toda segunda-feira a gente vai estar aqui presente às 16 horas, né, com outros temas variados, né, na área de Uhum. música, certo? E fique à vontade, Melina, para dar o boa tarde, né, o bom fim de tarde para o pessoal. Sim. Não, agradeço, né, o convite. O bate-papo foi muito legal, né? Agradeço a todos que estão aí assistindo, certo? Obrigado. Qualquer dúvida, se tiverem, eu posso deixar meu e-mail, né? E também vocês podem encontrar, eu encontrei várias palestras no YouTube sobre prática deliberada, né? Tanto geral, porque ela é para desenvolvimento de habilidades, né? Não só musical, mas qualquer outra habilidade. Quem usa muito também é o pessoal do esporte, né? Esportista. Usa Esportista. muito. Atletas, né? Usam muito. E procurem por prática deliberada. Também podem pesquisar sobre. É muito interessante o tema. Tem também uma habilidade que é a atenção plena, o mindfulness, que também está sendo muito falado. Essas práticas, né, o mindfulness e a prática deliberada, elas vêm de pesquisas de neurocientistas. Eu não falei isso no início, né? Elas vêm de pesquisas de neurocientistas. Melina, só um Oi. minutinho, eu vou ter que encerrar porque falta só um Ah, minuto, senão a então gente não beleza. salva. Então Beleza? procurem na internet, tem muito assunto e é isso aí. Valeu, muito obrigada. Beijão, beijão. Tchau, Valeu. tchau.